imperador preparou-se extensivamente para a Grande Cruzada. Ele criou o Corpo Especial de Astrotelepatia para unir seu eventual domínio que causou a criação do Astronomicon, um dispositivo de sinal extremamente poderoso, alimentado pelo próprio poder psíquico do Imperador, que permitiria viagens simplificadas e seguras através da Warp. O principal entre seus projetos, no entanto, era a criação de guerreiros sobre-humanos, uma lógica extensão dos soldados geneticamente modificados já sob o seu comando. Ele realizou o primeiro projeto Primarch dos Primarchas, a criação de 20 bebês de seu próprio código genético, destinados a amadurecer em poderosos generais para seus exércitos. No entanto, esse plano deu errado com a intervenção dos poderes dos Caos. Embora as histórias variem exatamente sobre o que aconteceu, o final do conto é sempre o mesmo. Os Primarchas foram lançados na Warp e aparentemente foram perdidos. No rescaldo desses eventos, o Imperador desenvolveu um novo plano. Usando o material genético que havia sido derivado dos Primarchas, ele criou uma casta de guerreiros que possuía algumas qualidades dos próprios Primarchas. Esses sucessores dos guerreiros geneticamente modificados da Era da Unificação eram os Legiones Astartes, os Space Marines da First Funding, ou seja, da primeira fundação. Depois de eliminar os Thunder Warriors e substituí-los por esses guerreiros mais eficientes, o Imperador levou os Marines Espaciais à reconquista do Sistema Solar. Ele removeu os Xenos, ou seja, os alienígenas, escravizadores das luas de Saturno e Júpiter, e mais importante, alcançou a paz e a eventual integração com os mecânicos de Marte. Essa aliança forneceu ao Imperador muitos dos meios e materiais para estender sua cruzada às estrelas. Com a redução final das tempestades do Warp, começou a Grande Cruzada. As forças do Imperador redescobriram mundos humanos, expulsaram opressores alienígenas e reivindicaram um novo território em grande quantidade. Talvez o mais importante, o Imperador, liderando sua cruzada, redescobriu seus filhos perdidos, os Primarchas. Espalhados pelo espaço, os bebês foram encontrados um a um, durante um período de muitas décadas, e reunidos com seu pai e seus parentes. Todos foram colocados no comando das Legiões Astartes, criadas a partir de sua respectiva semente genética, e desempenharam seu papel na formação do império de seu pai. Primeiro entre os Primarchas foi Horus. Os dois lutaram juntos na linha de frente da Primeira Grande Cruzada. O Imperador protegeu Horus durante o cerco de Heilis, enquanto Horus retribuiu o favor durante a Batalha de Goro. Durante a Batalha de Jairus Travian, o Imperador matou o poderoso Orc Boss Graku Blackfang, depois de ter detido 3 dos seus Primarchas. Cerca de 200 anos depois da Grande Cruzada, o Imperador decidiu retornar à Terra e colocou Horus, encarregado do avanço militar de seu império, em seu lugar, concedendo a ele o título de Mestre da Guerra, ou War Master. Depois da cruzada de Ulanor, o Imperador declarou que havia chegado a hora de seus filhos mostrarem a ele os grandes líderes que eles eram. Virando as costas para as intervenções militares diretas, o Imperador então criou o Conselho da Terra, o Dízimo Imperial, e expandiu os órgãos de governo civil do Império, antes de se retirar em reclusão sobre o Palácio Imperial, para começar a trabalhar em sua maior ambição, o Projeto Webway. Em algum momento, o Imperador deixou o palácio para decretar o Edito de Nicaea, proibindo o uso de bibliotecários dentro das Legiões Astartes. Essa reviravolta não agradou a todos os súditos do Imperador, vários de seus filhos em particular. Nos estágios finais da Grande Cruzada, o filho mais confiável do Imperador, Horus, sucumbiu à tentação do caos. Foi dito a Horus que a razão pela qual o Imperador tinha deixado a Grande Cruzada era para que ele pudesse alcançar a divindade, abandonar todos os seus filhos e trair um dos ocupantes centrais da Grande Cruzada. Horus viu como seu dever salvar o Imperium e se voltou contra seu pai. Tendo corrompido metade dos Space Marines, Horus levou-os contra o Imperador e mergulhou o Império Galáctico em uma guerra civil colossal. Este se tornou o conflito mais terrível da história da humanidade, e bilhões morreram quando as legiões traidoras destruíram o Império que ajudaram a forjar. O filho do Imperador, Magnus, tentou advertir seu pai sobre o massacre que estava por vir, mas sua mensagem telepática violou as guardas psíquicas do Imperador do Palácio Imperial e causou um grande defeito no Trono de Ouro. Atormentado, o Imperador ignorou o aviso de Magnus e baniu seu filho.
O Imperador então enviou os Space Wolves, sob o comando de Leman Russ, para trazer de volta Magnus diante dele em correntes. No entanto, o agora corrompido Horus interceptou a ordem do Imperador e a mudou, ordenando que a Legião Thousand Suns fossem destruídos em vez de Magnus. No resto da heresia, o Imperador foi forçado a lidar com os maus funcionamentos do Trono de Ouro, que criou uma ruptura da Warp nas profundezas do Palácio Imperial. Enquanto os Demons inundavam a brecha, os Custodians Guards e as Sisters of Silence mantinham-nos afastados enquanto o Imperador trabalhava no trono para impedir que toda a Terra fosse engolida pelo Warp. Com suas atenções voltadas para a crise, o Imperador deixou a gestão da rebelião de Horus para Malcador e Rogal Dorn. Durante esta triste situação, o Imperador se envolveu em comunicações telepáticas com o humilde astropath Kay Zulani, a quem foi dada a visão da conclusão da heresia.